Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Você está no canal Conservadores do Universo de Campinas. E o nosso programa é o Clube do Livro. Nós estamos estudando com vocês, porque realmente é um estudo que nós estamos fazendo deste livro, Fagulhas dos Vencedores, do nosso querido Gilmar Dias. Nós falamos, apesar do nosso canal ser de Campinas, hoje eu estou em São Paulo e o nosso autor está em Portugal. Até a semana passada ele estava em Cascais, mas vamos ver se ainda ele está em Cascais, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Gilmar, pode dar o seu boa noite para os nossos internautas? Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui de novo para falarmos sobre esse capítulo fantástico, capítulo 10 do meu livro Fagulha dos Vencedores. Sim, ainda estou em Cascais, tá bem? Beleza. Um abraço para todos aí. Beleza. Como nós sempre fazemos, né, querido internauta e querido Gilmar, nós sempre mandamos abraços. E nós queremos mandar abraços para o povo de Campinas, ainda obrigado, né, principalmente nas escolas, a usarem as máscaras. As ditas cujas que já foram tiradas do mundo inteiro, só em Campinas que não, né? O prefeito acha que não, alguns vereadores também acham que não, né? E então nós queremos dar realmente o nosso abraço e o nosso abraço também, como sempre, a gente manda um grande abraço para os nossos queridos do IBC, Instituto Brasil Conservador, na pessoa do Dr. Nelson e do Rodrigo Parada, né? Pai e filhos. O nosso abraço aí para toda a equipe. O nosso abraço também para o pagador de impostos. Meus queridos, outra reunião como a que nós estamos tendo ultimamente na Câmara de Vereadores é terrível. Pagador de impostos, você que paga essa Câmara, você precisa ser mais assíduo nas reuniões, precisa participar mais, precisa colocar mais a sua indignação com algumas pautas irrelevantes, né? Eu digo que as honrarias são importantes, sem dúvida, nós temos que honrar aqueles cidadãos que estão trabalhando pela cidade, mas é impressionante porque as reuniões são pautadas mais sobre isso do que qualquer outro assunto importante, né? Então, aqui também vai o nosso repúdio para isso. Mas vamos parar por aqui e vamos comentar o nosso livro, né? Vamos comentar o 10º capítulo, né? Esse capítulo que é fantástico, é fenomenal, é formidável. Olha ele aí, né? O Fagulhas dos Vencedores. Então, Gilmar, eu gostaria que você falasse da frase, né? A frase que você mesmo criou para esse capítulo. Né? Você começa com essa frase, vamos lá. Como no livro todo, no decorrer do livro todo, eu estou falando sobre um tipo de pessoa especial que nós desejamos ser a cada dia, que é essa pessoa entusiasta, né? A pessoa entusiasta é diferenciada em todos os seus modos e ações. Então, para o capítulo 10, eu escolhi uma frase minha mesmo, né? Uma pessoa entusiasmada tem a essência divina, sendo capaz de agir e reagir da melhor maneira possível para cumprir seu propósito e para edificar outras pessoas. Tem a chama que alimenta o desejo legítimo de vencer. Praticamente essa frase minha resume o livro, né? Que a pessoa entusiasta, ela tem a essência divina. Nós chegamos ao ápice do livro, olha a caneca aí. Nós chegamos ao ápice do livro exatamente por isso, porque vamos falar hoje sobre essa característica especial da pessoa entusiasta e que ela é entusiasta porque tem a essência divina. E vamos falar sobre o maior entusiasta de todos os tempos, aquele que é a essência divina e que nos dá essa essência divina. Exatamente, né? E você coloca
nesse capítulo, você cita um grande psiquiatra brasileiro que tem os seus livros já lidos e traduzidos em mais de 60 países, né? O Dr. Augusto Cury, e ele escreveu sobre o maior entusiasta, né? O homem mais entusiasta, homem Deus, né? Jesus Cristo. E ele, interessante, como eu coloquei na semana passada, ele começou essa pesquisa para provar que Jesus não era real, que era algo criado. E ele fica assim impressionado com a personalidade de Jesus Cristo. Ele disse: é impossível criar uma pessoa assim. E ele escreve, além da análise da inteligência de Cristo, que ele faz uma análise, né? Ele escreve o mestre do amor, o mestre inesquecível, o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade e o mestre da vida. É realmente, assim, fantástico. Dani, você faz um pequeno corte, espera aí. Mensagem chegando, né? Não, ele tá. Eu vou cortar o barulhinho. Tá bom agora, Dani? Ficou legal? Gilmar? Ela corta. Oi, ela corta, vai, Cleide. Mas ficou bom? Tá bom? Porque eu tirei ele do local. Tá bom, tá né? bom. Então, vamos lá. Então, o maior entusiasmo, né? O maior entusiasta, perdão, né? O maior entusiasta, Jesus Cristo, ele deixou sua mensagem transformadora. E essa mensagem era que o espírito da vida penetrasse realmente no ser humano. Ele veio como um modelo do ser humano perfeito, do ser humano que usa a sua excelência. É impressionante como o Dr. Augusto Cury conseguiu captar. E você, Gilmar, também, porque você coloca, né, tão bem esse maior entusiasta. Como que Jesus ele ensina, né? Na verdade, ele não apenas demonstra pela vida dele, pelas atitudes dele, mas ele ensina como adquirir esse entusiasmo. É fantástico. E os diversos especialistas, como você colocou no seu livro, nesse capítulo, Gilmar, e eu gostaria que você colocasse, quando você usa diversos nomes para a pessoa de Jesus, e eu gostaria que você falasse desses nomes, e ainda Jesus mostra o quanto ele era entusiasta, porque ele podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Somente ele poderia declarar isso dele mesmo. Precisava de muito entusiasmo para dizer: olha, eu sou o caminho, né? Você quer uma vida de entusiasmo? Eu sou o caminho. Então, Gilmar, eu gostaria que você falasse um pouco desses nomes que Jesus que é colocado como o Rei dos Reis e outros. Eu quero que você fale um pouquinho desses nomes dados ao personagem Jesus Cristo. Exatamente, são as metáforas, né? E tanto os escritores bíblicos como os personagens da história e grandes especialistas, escritores mais modernos agora, fazem a respeito da pessoa de Cristo. São as comparações que nós fazemos para demonstrar tudo que ele foi e como que as pessoas que nos seguem e que leem nossos livros podem aproveitar essas características de Jesus para aplicar na sua vida diária, né? A gente vê que Jesus era o médico dos médicos, a gente vê que é suposto nós termos pessoas curadas. Ele é o Senhor da vida, ele é o caminho, verdade e vida, Senhor dos senhores. É uma lista enorme. Outro dia eu estava com
eu fui fazer manuscrito assim, eu escrevi mais de 60 títulos de Jesus, só olhando nos textos bíblicos, fora esses que a gente dá assim, né? Avatar Inspirador, o maior psicólogo que já existiu, o resgatador, ele é tudo em todo o tempo. É isso que Jesus é. É o Senhor entusiasta. Ele é que é o criador e o doador e o sustentador do entusiasmo. Por isso que ele aparece nesse capítulo 10 aqui como sendo o mais poderoso entusiasta de todos os tempos. Jesus encarna a própria divindade. E é interessante, Clay, que ultimamente eu tenho notado que grandes empresários que antes, como foi o caso do próprio Dr. Augusto Cury, que desconfiando do testemunho que as pessoas davam sobre o Cristo da fé, ele foi pesquisar o Jesus histórico para ver se batia uma coisa com a outra. Aí ele descobriu, isso que eu falo aqui no Fagulha, que o Jesus histórico tem os indícios de que ele foi real e que o Cristo da fé sai desse Jesus histórico e se torna algo poderoso na história da humanidade até agora, e não tem como negar por causa disso. O Cristo da fé, o Jesus histórico se tornou o Cristo da fé e impactou bilhões de pessoas pelo mundo. E tem um escritor aí do Brasil que é discípulo de Augusto Cury, chamado Tiago Brunet. E ele tem ido para Israel muitas vezes e tem batizado grandes empresários lá, Tiago. E ele é discípulo do Dr. Augusto Cury. Olha! Só Jesus, né, fazendo uma parte para você continuar, só Jesus poderia dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Gilmar, isso é demais. Eu falei aí que ele subiu. É um rio. Você imagina rios, vamos imaginar vários Amazonas? Eu falei aí que ele subiu no caixote da praça e falou isso, né? Foi na rua, né? Exato. Que poder fantástico Jesus tinha e tem, né? Ele tinha quando ele estava no corpo humano, atraindo aquelas pessoas, e tem agora, através do Espírito Santo, que habita no planeta Terra e continua falando para todos nós. É uma coisa assim tão poderosa. No meu dia a dia, eu tenho visto o seguinte no meu dia a dia, no contato com as pessoas. Está desanimado, está sem motivação, está triste, pode ver que não está conseguindo ver o brilho de Jesus. Por isso que está sem entusiasmo. Daí que Jesus eu nem vou dizer que a pessoa está distante de Jesus, eu não vou chegar a esse ponto, mas eu vou dizer que ela não está conseguindo enxergar o poder que há nessa aproximação dele, entendeu? Então isso aí para mim é fato prático, todo dia eu vejo isso. E você... Ou está agressivo, ou está arrogante, ou está com ciúme, ou está com apego, ou está com medo. Está com medo, está sem entusiasmo. O entusiasmo é como um amor, ele expulsa o medo. E essa coragem, esse amor vem do rosto de Jesus, né? Da presença dele na nossa agenda diária. E é interessante, Gilmar, que você coloca, né? Que você coloca muito bem, porque o projeto do nosso Pai Celestial é que cada ser humano, ele pudesse ter a sua mente poderosa e o seu espírito de entusiasmo, que esse espírito de entusiasmo é justamente a fagulha dos vencedores que você coloca, né? Então, o projeto do Pai Celestial, ele colocou como modelo no seu Filho Jesus Cristo. Então, é palpável, é visível para todo ser humano que deseja realmente uma excelência de vida, não apenas passar pela vida, não é? Mas influenciar e ser algo de proveitoso para nós, para toda a sociedade. Todo ser humano é fantástico, é fenomenal, é maravilhoso, é formidável, porque é fruto do projeto do nosso Pai. E ele tem um propósito
para cada ser humano. Então, quando você fala que quando a pessoa se afasta do brilho realmente dos olhos de Jesus, ela deixa de transparecer esse entusiasmo que Deus colocou. E se cada pessoa tem um propósito, imagina todo mundo que conseguisse adquirir mesmo esse poder fantástico do entusiasmo de Cristo, o que esse mundo não seria, não é? Essa guerra espiritual que a gente vê dia a dia, não é? Como ela seria realmente sufocada pelo brilho de cada um de nós. Quanto mais a pessoa se afasta, ela deixa de brilhar, né? Ela deixa de brilhar para o propósito que foi feita pelo Criador. Cada um, sabe? Cada um seguindo o seu propósito. Gilmar, isso é uma coisa incrível. Por isso que o Filho veio. Por isso que Jesus Cristo veio. Para que cada um, com a ajuda dele, né, adquirisse esse entusiasmo. Algo muito superior do que bens. Os bens materiais sufocam a pessoa. Ela põe a sua fé em algo que derrete, que desaparece. Ela não põe a sua fé naquele que é realmente, né, o Senhor dos senhores, o Senhor do entusiasmo, o Senhor que faz brotar em cada ser humano o propósito de vida de cada um. Então, quando a pessoa não sabe, não sente qual é o seu propósito, ela vai murchando. À medida que ela vai se aproximando do modelo de ser humano de excelência que é Jesus Cristo, ela renasce, ela, como você mesmo coloca, né? Ela ressuscita. Ela ressuscita. Então, como um ser que realmente seguiu a risca esse propósito, que seguiu a risca o exemplo desse mestre maravilhoso, né? Que é Jesus Cristo, foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria, Gilmar, que você agora falasse um pouco, não é, de como o apóstolo Paulo ele também é um personagem que você coloca neste capítulo, que o Ele quê? aparece mesmo no anterior, no capítulo 3, né? O apóstolo Paulo, em posição especial no livro. Mas você fala um pouquinho dele, né? Aqui ele aparece também, sim, sim. Você fala um pouquinho dele. E é realmente assim tão maravilhoso ver que o apóstolo Paulo, ele que foi um ser, naquela época, muito especial, né? Fazia parte do Sinédrio, imagina, né? A sabedoria de Paulo, criado aos pés, né, de Gamaliel, o grande filósofo da época. Imagina ele abandonar tudo para transmitir ao mundo a mensagem de Cristo. Que coisa, né? Como realmente a comunhão com Cristo fez de Paulo uma pessoa especialista também. Mas por quê? Porque ele, justamente por isso, porque ele assumiu o entusiasmo de Cristo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? O apóstolo Paulo, ele é especial no Fagulha, que ele aparece lá no capítulo 3 como uma das espadas brilhantes, né? E agora aparece de novo como sendo a pessoa que incorporou e continuou o projeto de Jesus, e os dois aparecem juntos aqui no capítulo 10 por uma questão espiritual, filosófica, e também porque o Fagulha é um livro voltado para empreendedores. E toda a obra de Jesus foi um grande empreendimento. Por isso que nas comparações, nas homenagens que nós fazemos a Jesus, os escritores, os poetas, os pensadores,
E aqui também no Fagulha eu procuro trazer Jesus aqui para dentro, porque ele foi um empreendedor. A obra que ele fez foi um grande empreendimento que os escritores veem como algo que deu certo. Então, Jesus é unanimidade entre as pessoas que são influenciadores e que têm maturidade e propriedade para isso, porque ele é visto como um estrategista, como um entusiasta, como um grande influencer. E o apóstolo Paulo foi quem continuou esse trabalho de Jesus. Foi ele que melhor transmitiu, embora ele tenha vindo depois, quando ele caiu do cavalo lá no caminho de Damasco, teve aquele encontro sobrenatural com Jesus, ficou cego, depois voltou a enxergar e tal, e teve a vida transformada, como você descreveu aí. Ele é quem melhor representa essa visão empreendedora e essa visão de conexão espiritual, de entusiasmo que Jesus foi, que Jesus é. E a outra pessoa mais importante que Paulo, só o próprio Espírito Santo, que é o próprio entusiasmo que nós temos aqui agora no ano de 2022. Então, eu diria que essas três pessoas, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo naquele momento e o Espírito Santo, sendo a essência divina, também continuando essa obra, aí não precisa mais de nada, né? Com essas três figuras aqui, a pessoa já poderia encontrar a liberdade e se tornar esse Fagulha, essa pessoa entusiasta que eu proponho aqui nesse livro, ok? Você tocou num ponto bastante importante, que na palavra liberdade. Deus nos criou livres. Isso que é fantástico, é maravilhoso, é demais para mim. Ele me criou livre para fazer minhas escolhas, não é? E esse é o nosso maior tesouro, né? O Eterno nos fez livres para que cada ser humano assumisse o seu propósito e seguisse a sua vida, né? E você, principalmente, cada um tem uma missão, não é? E você coloca nesse capítulo 10 que nós somos mais que vencedores, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, não é? Então, por isso que eu coloquei que ele foi... Todos os apóstolos, sem dúvida, tiveram a sua importância. Pedro, sem dúvida, cada um teve a sua importância. Mas você me corrija, Gilmar, né? Se eu estiver errada. Você coloca que o apóstolo Paulo foi o que mais captou o poder do entusiasmo de Cristo. E aí eu me lembrei de Romanos, que fala que é para a gente não... que foi Paulo que escreveu lá no capítulo 12, né? No capítulo 12, que é para a gente não se conformar com esse mundo. Exatamente. Né? Onde entra o entusiasmo, né? Mundo. Aí que entra... Pode falar. Você tocou num ponto fantástico. Esse versículo não entra no livro, né? Esse agora, mas o anterior que você citou está aí. E o apóstolo Paulo afirma que com esse poder do entusiasmo nós somos mais que vencedores. E também é só sendo revestido pelo poder do entusiasmo que a pessoa vai mostrar esse inconformismo libertador, né? E tem outro versículo também que diz assim: onde está a presença do Senhor, ou seja, o entusiasmo do Senhor, ali existe liberdade, como você falou aí. Então, esse capítulo 10, como a gente falou, é um ponto fantástico de conexão. A pessoa vem lendo. Quando chega aqui, ele chega numa plataforma fantástica, onde ele pode se conectar com todo o conteúdo que já teve nos outros capítulos e ele fica preparado para o que vem adiante. Mas aqui, para mim, o capítulo 10 é um ápice fantástico aí do Fagulha dos Vencedores e trazendo esse personagem aí que falava de liberdade, falava de transformação, desse inconformismo sadio, positivo e que reivindica liberdade e realização. Fagulha é um livro de realização pessoal, é um livro onde eu mostro uma filosofia de vida baseada no entusiasmo e na busca da excelência. E esse capítulo 10 resume isso de uma forma magistral, hein? Magistral mesmo, viu, Gilmar? Magistral. E que Jesus fala, né, que
como ele assumiu a sua missão, e impressionante que com a morte dele, ele resgatou a vida de todo ser humano para ser excelente. E é interessante que ele fala que o versículo que ele usa, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, o ser humano será atraído para a excelência. Exatamente. Você coloca de uma forma magistral essa parte, Gilmar. Jesus é a fonte de todo esse poder de reconstrução. O ser humano que é atacado, né, pelo poder do maligno, que é um poder também, mas o maior poder é o poder restaurador que reconstrói esse ser humano para ser excelente. Olha, para mim esse capítulo é assim, sabe? É como eu tivesse assim debaixo de uma árvore muito frondosa, olhando assim, sabe? Olhando só essa campina cheia de flores, de frutos, assim, respirando o ar puríssimo à beira de um rio muito limpo, sabe? Esse capítulo me encheu de entusiasmo mesmo, Gilmar. Vendo a pessoa de Jesus e o propósito para qual ele veio, e que o ser humano precisa tomar posse, tem que ler esse capítulo e tomar posse dessa coisa, desse poder maravilhoso. Eu digo aí que se a pessoa tiver sido rejeitada, ele aceita, né? Se cair, ele levanta. Aquela sequência de resgate é bonito, né? Se cair, ele levanta. Se tiver disso, Gilmar. Poder de resgate do maior entusiasta de todos os tempos, né? Em outra parte ele fala assim: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Então essa receptividade, essa atração de que não despreza a pessoa e não importa a situação que a pessoa está. Isso é que é ser o entusiasta resgatador, né? Se a pessoa, não importa o seu passado, não importa a dificuldade que a pessoa está enfrentando agora, ele consegue elevar bilhões de pessoas no Oriente e no Ocidente, como eu digo aí, e se tiver caído, ele eleva. Se tiver sem inspiração, ele inspira a pessoa. Se tiver perdido, ele encaminha. Eu falo várias frases. Se estiver preso, ele liberta. Se morrer, ele pode até ressuscitar. Eu digo também que ele nunca dorme, nunca cansa, nunca desiste. Consegue vasculhar nos escombros onde as vidas foram desmoronadas, buscando até o último sinal de sobrevivência. É muito bonito isso aí. Essa parte. Não, esse capítulo, né? Você coloca, ele é capaz de reverter as piores situações. Está lá na página 116, né? Ele tem a forma certa para conduzir ao alvo. Mas isso requer algo de nós. Requer essa comunhão diária, né, Gilmar? Porque a impressão que dá é que o ser humano gosta tudo prontinho, né? Tudo, sabe? Aquela máquina de café né? O comodismo, né? Vem o que ele quer, sabe? Ou aquela máquina que você vai lá e compra aquela porcaria daquela comida, né? Que muitos têm, né? Aperta que ele vem um pacote de algo que é tudo menos alimento. Pois é. Aqui, Infeliz... eu quis falar dessa parte aqui, ó, Clay. Diante de um empreendedor estagnado, ele lança para novos desafios. Não. Sem dúvida, Jesus foi um guru, eu chamo até de guru, foi um guru completo, capaz de aceitar, recuperar, inspirar e transformar todos os tipos de perfis. Se for leigo, ele ensina. Se ainda não tiver sucesso, ele patrocina. Estando um prospecto perdido, ele o encaminha. No caso de estar preso, ele liberta.
Diante de um empreendedor estagnado, ele lança novos desafios. Num contexto de doença, ele cura prontamente. Se morrer, pode até ressuscitar. Olha, se alguém cair em depressão, ele dá uma pressão para cima. Olha, essa é demais. Para quem foi tomado pela tristeza, esse mentor renova a alegria. Quando encontra alguém humilde, ele reconhece, acolhe, edifica e prestigia. Um seguidor, sendo pobre, ele supre e enriquece. Sendo rico, ele orienta. Mas se um ser humano se torna arrogante, ele repreende. Olha que coisa. Então, completo, sem deixar a desejar em nada. É o resgatador, o maior entusiasta de todos os tempos. E você falou aí no passo que o ser humano tem que dar para chegar nesse grau de sensibilidade, nessa posição de entusiasta e de continuador dessa obra de Jesus. Você falou aí da atitude que o ser humano deve tomar, e eu diria sempre o mesmo verbo que eu sempre uso, né? Que é se entregar, desistir de si mesmo, se entregar a esse senhor entusiasmo, né? O maior entusiasta de todos os tempos, o maior resgatador, aquele que não deixou nenhuma palavra por escrito, né? Mesmo assim, transformou na maior referência, no maior influenciador da história. Tudo neste mundo, você vinha comentando, né? Como Jesus pode modificar, né? Mudam os tempos, a carreira, os amigos e as parcerias, você coloca lá na página 116. Paisagens e locais sofrem alterações, ciência, tecnologia e economia alteram seus valores, mas esse poderoso ajudador que é Jesus permanece o mesmo para sempre. É lindo isso, né? É isso que é fascinante na pessoa de Jesus. Ele nunca muda. As coisas mudam, o ser humano hoje tem uma opinião, amanhã tem outra. Jesus o amor de Jesus pelo ser humano independe do que o ser humano faça, né? Também. E você coloca com uma maestria, Gilmar, maravilhosa ainda nessa página, você coloca que ele tem a fórmula certa para conduzir ao alvo, né? Que ele tem um poder assim fantástico de elevar bilhões de pessoas aos níveis mais altos de desenvolvimento do ser humano. Quando a gente vê hoje o mundo tendo uma série de evoluções, porém, a evolução que você propõe, Gilmar, aqui neste capítulo, é fantástica, é a evolução da essência humana através do entusiasmo. Exatamente. É incrível. E o modelo, o exemplo, o referencial é o Senhor entusiasta Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que veio e mostrou como é que como o ser humano pode ser excelente em todas as esferas se ele adquirir adquirir não, ele já tem, mas dele usar. Você me corrige aí, né? Você é fantástico para corrigir, porque você é tão ligado ao poder das palavras, porque você já adquiriu todo esse poder do entusiasmo, né? Então você fica sempre alerta. Uma palavra fora é como uma música. Uma nota. Qualquer nota fora do tom interfere na mensagem, na musicalidade, né? E você fica super atento a isso, né? Eu acho... Tem que ser, né? É maravilhoso, né? Então, e você fala que a missão de Cristo, né? Ela foi a mais inovadora de todas e teve a maior abrangência. Ele tinha, como você fala que Jesus foi o maior empreendedor,
porque ele resgatou o ser humano da maneira fútil que o ser humano vive para uma maneira excelente de viver. Então, ele tinha um magnífico, perdão, um magnífico estilo de liderança, não é? E por isso que ele foi tido, né, o mestre da sabedoria, da generosidade, da compaixão, do perdão. Toda vez que falo em perdão, eu lembro de Judas, Jesus olhando para ele e falando: filho, eu te perdoo. Não, não, você precisa se perdoar. E Judas não aceita, né? Não aceita. Então, toda vez que fala de perdão, eu lembro muito de Judas, né? Então, voltando ao entusiasmo de Jesus, né, por sua força, coragem e soberania, ele foi comparado ao leão. E eu queria que você falasse desse animal que é tão exuberante para nós, então, outra coisa, por causa do brilho intenso, porque ele atraía, não é, as pessoas para ele, ele foi chamado de Sol da Justiça. Ele tem vários, né? Vários nomes. Agora, algo realmente me preencheu muito o coração quando você fala que os ensinamentos dele se baseiam em ética, na paz, e novamente você fala da liberdade. A liberdade, A liberdade é algo assim é um tema recorrente, Você recorre novamente à palavra liberdade. Essa é a grande riqueza. O maior palestrante motivacional, né, que a gente teve. Foi um hábil semeador de ideias, um professor generoso que tinha o sensor de presença sempre ligado. É incrível quando ele está no meio realmente daquela população, daquela gente incrível, um se apertando, aquela mulher toca na veste dele e ele fala: opa, do meu corpo saiu poder. E ele cura aquela mulher só por ela ter... Aquela mulher estava com entusiasmo, Gilmar? Estava ou não estava? Sim, com certeza, totalmente, né? Ela Então, sentia. Você mostra que poder realmente Jesus, durante o período de peregrinação na Terra, teve para atrair determinadas pessoas, e que poder de ensinamento ele deixou para aqueles discípulos, 12, aliás, depois 11, né? Depois foi escolhido mais um, né, para ficar no lugar de Judas, mas que poder aqueles homens tiveram para levar essa mensagem, que nada mais é mesmo que a mensagem do entusiasmo. Você precisa ser mais do que você é. Você não se deixe limitar, né? Seja você por excelência, né? E isso sim merece aplauso, merece louvor, merece veneração, não é? E você fala, assim, quase que no final desse capítulo aqui, você fala da oração de Jesus enquanto sacerdote visionário, né? Na qual ele edifica e intercede por todos aqueles que, pelo poder do entusiasmo e pela lei da atração, iriam no futuro aderir à sua rede social, que eu achei muito bacana você colocar, né? Igreja, né? De seguidores. Fala um pouquinho dessa oração, Gilmar. Tá. Antes de falar sobre a oração sacerdotal aí, nessa página que você se referiu agora, quando eu falo que as ciências desse mundo,
a tecnologia, as estratégias comerciais, empresariais do mundo mudam, né? As tendências mundiais mudam, né? Com o decorrer do tempo. Tanto é que quando a pessoa se apega demais, se decepciona, né? Em contrapartida a isso, Jesus nunca muda. Essa reivindicação de autoridade e o estabelecimento da confiabilidade. Então, você pode confiar, pode estar com ele e não vai ter surpresa desagradável. É um amigo que nunca te abandona, né? Eu queria dizer isso aí. É muito interessante isso, né? Não, é fenomenal mesmo. E nele você pode confiar. E eu estou notando que os empresários estão se voltando. Eles estão... Aqui e acolá eu vejo vídeos de empresários agora mostrando essa admiração por Jesus, encontrando esse entusiasmo dele. Está havendo um despertamento em relação a isso, principalmente no Brasil. Muito interessante isso mesmo, né? E aí, um dos ápices desse capítulo é o que você acabou de citar aí agora, né? Aí mostra a lei da atração, mostra a visão de futuro que Jesus tinha. Quando ele faz a oração pelos discípulos que estavam ali com ele há 2000 anos atrás, e ele pega e emana essa mesma bênção que ele estava dando para aqueles que estavam imediatamente próximo dele ali, ele lança isso para o futuro, para hoje, para nós. Isso aí é sobrenatural. Como é que ele está fazendo oração ali, e agora ele fala que não somente por aqueles, mas por todos que pela palavra iriam crer no futuro. Aí, ó. Olha que coisa linda. O caráter quântico, o caráter transcendental do empreendimento de Jesus, da influência dele, a característica transcendente do entusiasmo. Nós podemos doar, transmitir o entusiasmo e a vida e a liberdade e a libertação espiritual até para quem não nasceu ainda. Entendeu? Não é incrível? Ele orou pela gente há 2000 anos atrás, porque ele já sabia que a gente ia estar aqui agora conversando sobre ele, Clay. Olha que interessante. Eu quis dizer que quando Jesus fez a oração lá, sacerdotal com seus discípulos, é como se ele estivesse fazendo, transferindo a influência daquela mesma oração para nós aqui, que estamos falando sobre o mesmo assunto. Que maravilha essa visão de futuro que Jesus mostra naquele momento que ele ora por todos aqueles que iriam crer nele. Essa capacidade. Então, Jesus soube usar como ninguém o que você chama aqui de gatilhos mentais, não é? Logo depois dessa oração, você fala isso, né? Da autoridade da prova social, não é? Da antecipação, das reciprocidade. Em tudo foi puro entusiasmo. Tudo foi puro entusiasmo. Na forma como ele foi gerado para vir para a vida na Terra, em sua experiência de nascimento, no seu jeito de viver, de falar e de morrer. Ele mostrou poder na sua ressurreição e ascensão. Então, tudo que ele fez, houve graça, mas assim, desmedida mesmo, né? Ele manifestou e fomentou amplamente a fagulha dos vencedores, para que seus seguidores andassem por suas pegadas. Nos ensinou a orar, a fim de acessarmos o melhor lugar, que é a presença divina, né? Nos encorajou a agir com alegria e entusiasmo em tudo que formos fazer. Agregou valor de uma forma absolutamente incontestável. Soube chegar, soube sair, né? Descer e subir. Soube prometer e cumprir, falar e ouvir. Foi mestre em criar, sonhar, visualizar, planejar, realizar e consumar. Veja a demonstração linda que o entusiasmo é contagiante, de que a nossa vibração empreendedora, porque todos nós somos empreendedores, né, Gilmar?
atrai outras pessoas que pensam ou querem pensar como nós, mesmo que elas estejam em outra dimensão, do outro lado do mundo, ou num futuro distante. E eu queria que você falasse disso, Gilmar, que é o finalzinho do seu capítulo, que você fala, devido ao seu exemplo de entusiasmo, devemos toda a nossa gratidão a esse incrível personagem da história, que se foi, mas deixou conosco o seu espírito, que lhe é semelhante, nos doou aquele que tem a mesma presença inspiradora dele e uma igual essência consoladora. São palavras escolhidas, né? Esse capítulo, você encerra essa parte aqui, porque na próxima semana nós vamos entrar na parte 3 do seu livro, que você fala o magnífico efeito do entusiasmo para a mentalidade empreendedora. Tá vendo? Isso nós vamos... Tudo é uma preparação para o próximo, né? Engraçado, né, Cleide? Na próxima, exatamente. Na próxima semana a gente vai falar. Então, Gilmar, eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais. O que é que você deseja passar para o nosso internauta, né? Com este capítulo, para a gente, porque nós vamos ingressar uma nova etapa do seu livro, não é? Qual é a mensagem, né, que você quer deixar para o nosso internauta para a próxima semana? O que é que você pretende, não é, trazer para o nosso internauta na próxima semana? Eu gostaria de ouvir agora as suas considerações finais. Olha, eu não sou um escritor, sou desconhecido ainda, tá? E nesse capítulo, uma das coisas que são importantes para eu passar aí é que eu não estou sozinho, eu tenho uma fonte de inspiração muito forte, que é essa aí. Capítulo 10 tem o personagem que é a minha fonte de inspiração, a minha base para tudo. E assim como eu confio nele, você pode confiar também, tá certo? E ele foi entusiasmo em tudo que fez, até quando dava as reprimendas necessárias para pessoas. Tem uma parte aqui no capítulo que até a gente saltou, mas naquela situação da purificação do templo, que pessoas exploravam o nicho religioso de forma predatória e desonesta e ainda escravizavam animais para transformá-los em objetos e símbolos religiosos também, para poder imolar eles e tudo. E Jesus vai lá e desfaz aquelas mesas. Muitas pessoas acham que ele fez aquela purificação do templo lá, foi só por causa do câmbio, mas foi também por causa da exploração e dos animais, que eram inocentes. Tanto é que o pessoal estava vendendo pombinhas ali, e ele foi lá e virou aquela mesa e as pombas voaram, libertando o animal que estava cativo ali. Olha que interessante. Olha aí, olha só. Então, é muito forte. Jesus era entusiasmo em tudo, até quando ele precisava repreender alguém. Teve uma vez que ele falou com os discípulos, vocês não têm inteligência não, né? Para despertar. Às vezes, para despertar o entusiasmo de uma pessoa, nós temos que sacudir ela. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade onde ninguém pode nem triscar, que já vem um mimimi. Não. Você está sendo intolerante. Ontem mesmo eu falei sobre Jesus com uma moça aqui, que é chilena. Ela falou, é melhor a gente não conversar mais, porque nós não vamos entender nesse assunto. Falei, vamos conversar sim. Depois eu vou procurá-la, nós vamos conversar sim. Nós vamos conversar sobre esse assunto, que você precisa de Jesus. Você precisa da liberdade que tem nele. Aí eu entusiasmo. Aí já mostrei meu livro também. Aí a pessoa pegou o meu livro para ver, inclusive, né? Então, algumas pessoas estão equivocadas a respeito de quem é Jesus. Eles acham que pode viver sem Jesus, mas é um engano fatal. Eu quero transmitir isso também. E, principalmente, eu quero dizer que ele foi, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou alguém que tem a mesma essência dele, que está aqui agora nos inspirando para a gente falar essas palavras lindas e verdadeiras e fiéis e profundas e amplas, né? Que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito, e nós vivemos nessa dispensação, nessa era, a era do Espírito Santo, que é a representação do poder do entusiasmo que havia em Jesus. Então, nós estamos em boa companhia. É isso que eu quero transmitir aí nesse capítulo aí, tá bem? Estamos em boa companhia.
do maior entusiasta de todos os tempos, Jesus, mas especificamente quem representa ele agora, já que Jesus morreu e subiu para o céu, é o Espírito Santo, que tem a mesma essência e é ele, é a representação dele, tá bem? Então você que está me ouvindo não está sozinho, fica tranquilo, fica feliz, recupera o teu entusiasmo, porque há esperança e há liberdade e há redenção para você. Oh, glória! Gilmar, eu quero te agradecer muito, viu, por você estar conosco novamente. Convidar você, meu querido internauta, para estar conosco na próxima semana, onde nós vamos continuar esse maravilhoso livro, né? Esse maravilhoso livro, Fagulha dos Vencedores. A Fagulha dos Vencedores. Obrigada, Gilmar. E nós vamos entrar na parte 3 desse livro, que vai inicia com o capítulo 11, não é? E eu vou dizer para você, querido internauta, você vai se encantar. Se até aqui você já ficou encantado, você já ficou fascinado, como o Gilmar gosta mais dessa palavra, você vai ficar mais fascinado ainda, não é? É o magnífico efeito do entusiasmo para a mentalidade empreendedora. Lógico, você é um empreendedor, você pretende empreender a ter uma vida melhor. Então, esteja conosco na semana que vem. Eu quero te encorajar a estar conosco. Eu desejo que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe a todos vocês. Traga saúde física, mental e espiritual para todos vocês. Na próxima semana, nós continuaremos. Até lá. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço a todos.